essa parada aqui é uma coisa que eu tô desde lá de trás, porque isso ficou. Eu acho que rende ainda, tem coisa aqui dentro que pode ser interessante. Você tem como dar um resumo de quais são esses protocolos e qual o protocolo que claramente é uma coisa assim bizarra para acobertar? Tem isso aqui declaradamente nesses protocolos do Exército para quando aparecer um OVNI? Tem. Então, geralmente o que eles fazem? Eles preenchem relatórios e os relatórios eles não são preenchidos pela mesma pessoa. Então é uma forma também de você fragmentar a informação e ninguém vai ter a informação completa. Ou seja, quem vai recepcionar tudo isso e depois analisar, aí vai ter uma ideia geral do que aconteceu. Mas geralmente eles destacam, militar fulano de tal, você vai lá e vai ver esse aspecto. O outro militar vai ver o outro aspecto da marca que ficou no local, o outro vai entrevistar as testemunhas e cada um faz um relatório e encaminha onde é centralizado nessa sexta seção. O que é essa sexta seção? É um órgão onde você tem representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e ali eles concentram todo esse material. O que for material físico vai para um determinado local, o que for material fotográfico e videográfico vai para um outro também para análise e existe um departamento mais simples, que é o departamento de estatística, onde vai aí os casos ali catalogados para eles terem uma estatística, onde se precisar consultar qual o tempo que aconteceu, quantos casos aconteceram durante aquele tempo, ou numa determinada região, um determinado estado. Então eles têm isso por hora, qual a característica dos objetos observados, porque não é só OVNI que o antigo Condabra pesquisava, né? Hoje ele chama COMAI, né? Ele mudou o nome, não é mais Condabra. No passado chamava Quarta Subchefia, depois virou no Condabra, depois virou Condabra, que era Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, hoje é COMAI. E esse COMAI, ele registra todos esses eventos porque ele também está preocupado com a parte de drogas, né? Então, por exemplo, aviões clandestinos que às vezes adentram o espaço aéreo brasileiro trazendo droga, né, da Bolívia, de alguns outros países aí. Então, isso se torna também um tráfego hotel, que é um objeto voador desconhecido, porque ele não vai ligar o transponder ali da aeronave, então vai aparecer num radar quando é detectado, dependendo da altura que ele está também, então vai aparecer apenas que tem um plot ali, mas não identificado, porque não vai ter o número da aeronave, porque é totalmente contrabando, ilegal, né? Então eles estão preocupados com isso e tem que catalogar tudo isso, até para saber onde que tem algumas coisas ilegais para eles atuarem de forma ostensiva para que inibam, né, essa prática do contrabando, de drogas. Mas em relação à queima de arquivo, tem algo aqui explícito dizendo, olha, quando acontecer isso, a gente tem que conversar com as testemunhas e ameaçá-las? Dizer, olha, não vai falar sobre isso? Tem a parte de intimidação. Né? Eu acho que isso daí não está escrito normatizado, mas geralmente é pela cabeça do militar, do comandante que está ali na coisa naquele aí, momento. Naquele momento, e dependendo do que acontecer. Então aí ele vai, liga pro cara lá, né, dá uma prensa nele, e isso aconteceu muito em Varginha, tá? Alguns civis foram visitados por algumas pessoas que não estavam fardadas, mas falaram assim, melhor você ficar quieto aí, tá? Né, se não pode acontecer alguma coisa. Alguns dos integrantes do grupo do 7 também receberam ligações também. Não. Eu sim. Você recebeu? Recebi. Falando, inclusive, né, na época que, assim, os seus filhos estudam na escola tal, endereço tal, é melhor você parar de falar isso, senão pode acontecer um acidente com eles. Bem assim, bem bem tranquilo. Bem sutil, né? bem sutil e tranquilo, entendeu? Então, assim, não só nós, né, do GUG, recebemos aí ameaça, mas os irmãos Mondini também, o próprio Birajara, o Vitório Pacatini. Aconteceu alguma coisa de fato, assim? De alguém chegar a concretizar esse tipo de ameaça? Não, foram só ameaças. Graças a Deus não aconteceu nada.
com a gente. Mas né, tem com relatos os por aí pesquisadores. de pessoas... Agora, o que é estranho do caso Varginha, por exemplo, os 2 pesquisadores principais, eles meio que refrearam as pesquisas depois de um tempo. E o que aconteceu de diferente com esses 2 em relação aos outros 5 do grupo dos 7 é que os 2, o Birajara Franco Rodrigues e o Vittorio Pacatini, foram chamados para depor no inquérito policial militar feito lá pela ESA, que era um IPM que tinha o objetivo de esclarecer, entre aspas, os fatos, e eles colocaram a culpa num cidadão varginhense que tinha problemas mentais e que era mudo, ou seja, ele não podia nem se defender porque ele é o mudinho, é o Luiz. Então eles falaram que o ET de Varginha, que apareceu a criatura, era o Luiz. Inclusive tiraram foto com ele meio agachado para aparecer a criatura, botaram filtro no Photoshop, entendeu? Para ele ficar bem parecido com a criatura, o coitado lá, né? E hoje a gente sabe que naquele horário em que as meninas viram, elas conhecem ele lá porque é um cidadão assim bem conhecido. Todo mundo conhece o Mudinho, dá cigarro para ele, dá doce e tal. Naquele momento, algumas pessoas já depuseram falando que ele estava num colégio, estava tendo uma festa e ele estava lá no colégio. Ou seja, ele não estava lá no terreno baldio, embora esse inquérito policial militar chegou a essa conclusão. Mas, voltando a esses 2 pesquisadores, né, o Birajara e o Vittorio Pacatini, eles foram os únicos que depuseram nesse IPM. E o interessante é que eles ficaram 4 horas sendo sabatinados, e se você ler lá o texto que foi escrito no IPM, eu tenho o IPM completo, são 2 brochuras dessa grossura assim, eles falam apenas, se você for transcrever o que está escrito ali, dá uns 15 minutos de conversa. O que aconteceu nas outras 3 horas e pouca de conversa? Entendi. Então, o Birajara, ele simplesmente retraiu, não fala mais no assunto. Ele não pesquisa mais? Não pesquisa, não fala e, inclusive, não fala que é extraterrestre. Ele mudou completamente a postura em relação ao caso. E aí, muitas pessoas falam, né, que ele deve ter sido coagido de alguma forma, ou sei lá, o que aconteceu. Eu sei que ele cresceu muito, ele era advogado e hoje ele é chefe da OAB lá na região, né? Então, a gente não sabe o que pode ter acontecido, ou se tem alguma coisa a ver ou não. Mas vocês eram próximos nessa época. Sim, era bem próximo. E o Vittorio Pacatini, que é o outro, esse teve alguns atentados, bala, por exemplo, deram tiro na casa da mãe dele, que a mãe dele morava em Três Corações, que é perto da ESA ali, né? Na Escola de Sargento das Armas. Então teve tiro lá, ele recebeu mais de 15 ameaças e tal, e ele simplesmente tirou o time de campo. Eu converso com ele ainda, mas ele nunca, assim, me esclareceu totalmente o que aconteceu. Certo. Mas ele não quer se envolver mais no caso. Ele chegou até, de certa forma, falar assim que ele retomou a vida dele, está bem, não quer se envolver com isso e que isso poderia ser uma quebra de acordo, alguma coisa assim, não sei que tipo de acordo que foi feito, mas pode ser que tenha tido alguma coisa. Por isso que ele tomou essa decisão de não se envolver mais com o caso, e eram 2 defensores do caso Varginha, assim, natos. O Claudio Covo, ele infelizmente já faleceu de complicações no fígado lá e tal. E o Jamil Villanova, ele não fala muito sobre o assunto. Os irmãos Mondini também tomaram uma posição de retração por opção e para seguir a vida pessoal também. Até da ufologia eles acompanham mais de longe, pesquisaram muito sobre o caso Varginha já nesse desdobramento quando as criaturas foram para Campinas. E eu sou o único que fala atualmente, que mantém, né? Aí. Que mantém, aí o pessoal vai centralizando as coisas em mim, né? Vai mandando tal. Algum militar, algum tempo atrás um militar me procurou também, que já estava reformado, né? E aí eu fiz só umas 48 perguntas para ele e ele me respondeu todas, assim, dentro do conhecimento que ele tinha, mas ele não quer
aparecer. Virar público, né? Não, eu acho que assim, só vou poder falar o nome dele depois que ele morrer. Né? Tá. A hora que ele morrer, aí não tem problema, libera, né? Porque aí ele não sofreria nenhuma punição. Mas ele deu detalhes bem interessantes. Ele viu a criatura, para onde que foi a documentação. Foram para 3 lugares diferentes essa documentação toda. Então, a gente conseguiu obter detalhes bem interessantes. Tanto é que esse é um outro livro que eu quero terminar e escrever, que é com detalhes sobre a minha ótica do caso Varginha, né? Então vai ter bastante coisa legal, inédita ali sobre esse interessante caso brasileiro, né? Que é um ícone aí, né? Que ainda vai persistir durante muitos anos, muitos e muitos anos.